Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei mesmo, né, que horas você consegue assistir. Novinho, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, às 8 da noite. Mas como fica aqui no YouTube, então a gente nunca sabe quem está assistindo, nem quando está assistindo. Isso é muito doido, Lúcia. Já apresentando, Lúcia Casoia, que ao meu lado é pedagoga Waldorf e aconselhadora biográfica antroposófica. Prazer ter você aqui para conversar com a gente e falar um pouquinho sobre trabalho biográfico. Eu tenho várias curiosidades, não conheço tanto assim o tema e acho que você vai esclarecer muita coisa aqui para a gente. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, Sheila. Muito legal estar aqui no seu programa. Então, poucas pessoas ainda conhecem o aconselhamento biográfico, né? É um trabalho fundamentado na antroposofia, assim como a pedagogia Waldorf também o é, né? Sim. É a mesma filosofia, na verdade, uma ciência espiritual antroposófica que fundamenta esse trabalho. Eu fui professora Waldorf por muitos anos, né? Desde o comecinho aqui, ajudando a fundar as escolas, né? Tanto o Vale de Luz como Cecília Meirelles, né? Que começou até no porão da minha casa. Isso aqui em Nova Friburgo. Aqui, né? As escolas de Nova Friburgo, que tem um diferencial que são escolas públicas, né? Isso é muito bacana e eu fico muito feliz de ter participado dessa realização. Mas depois de um tempo, trabalhando muito com os professores, na orientação dos professores, na formação dos professores, eu senti necessidade de uma formação que trabalhasse com adultos, né? E aí eu descobri o trabalho biográfico, que é no Centro Artemisa, em São Paulo, com a doutora Gudrun Burkhardt, uma médica, e ela iniciou essa metodologia aqui no Brasil, e ela é muito famosa no mundo inteiro, os livros dela são traduzidos, é algo que foi sistematizado aqui no Brasil, mas que reverbera no mundo todo essa metodologia para adultos. Sim. Se trata de uma forma muito bem conduzida de você mergulhar na sua história de vida para aprender com ela, sobre si. Então é um trabalho de autoconhecimento, e especialmente nos momentos que você está sentindo desestabilizada, insegura, dá um passo e com decisões a respeito do futuro. Então é um momento bem especial, importante, mas pode ser feito a qualquer momento, como um trabalho de autoconhecimento, né? E aí você faz a retrospectiva da sua história, setênio por setênio. No trabalho que a gente oferece, que é lá no sítio do Vale de Luz, né, onde começou a escola Vale de Luz. Que é um sítio muito lindo aqui na cidade, né? É, maravilhoso. E que está super montado para receber adultos, que depois que a escola foi para conselheiro, né, em 2007, o sítio ele é todo preparado para formações de adultos, né? Lá tem a pedagogia Waldorf, tem o projeto Germinar e tem essas imersões em trabalho biográfico, e que são muito especiais. São grupos pequenos, então são 3 facilitadoras, eu, a Mariane Canella, que é fundadora, né, da Escola Vale de Luz, e a Leila Tamela, que é coaching, que é lá do Rio, né? Todas aconselhadoras biográficas formadas, mas também nós somos consteladoras familiar. Então, não é que a gente junte o trabalho, porque quando a gente faz a imersão biográfica. Mas a gente tem uma alma de consteladora, uma compreensão também ampliada no sentido da constelação sistêmica, né? Então, o nosso trabalho é muito especial porque a gente o faz com terapias externas. Então, é muito legal. Tô aqui só imaginando. Os clientes, né, os participantes, eles ficam lá imersos. Eu ia perguntar quanto tempo? São 4 dias. Chega na hora do almoço e vai embora no 4º dia na hora do almoço também. E é assim, de manhã cedo, quando você só levanta da cama, depois que a gente passa e faz um esfregaço com chá de alecrim, kombucha natural. Meu Deus, olha. Aí tem o trabalho corporal, que são
com rodas sagradas, né? Com danças sagradas. Que a Mariane faz parte dessa rede das danças sagradas. Também algumas danças infantis, a gente vê o que é adequado para o tema que a gente está trabalhando aquele dia, né? E aí, depois disso, tem uma conversa, uma contribuição conceitual, onde a gente traz as leis da biografia humana, porque se conhece muito como se dá o desenvolvimento infantil. Mas depois dos 21 anos também existem ritmos que são mais individuais, mas que foram muito estudados pelos biógrafos para perceber se existe também marcos fundamentais na vida das pessoas. E a gente confirma que sim, com o estudo das biografias e com as trocas de biografia, né? E também faz, assim, você volta um pouco ao passado, não só a esta vida, mas a essa possibilidade de outras influências, como é que é? Então, a gente considera que, de uma maneira bem imaginativa, de que o local que você nasceu, a família que você nasceu, a situação que você nasceu, foi uma situação escolhida por você para o seu desenvolvimento. A gente percebe isso que a gente chama exigências kármicas, talvez, essa palavra kármica hoje em dia já é mais conhecido. Mas a gente não trabalha com regressão, nem vidas passadas, nada disso. Só com essa imaginação, deixando todo mundo muito livre, muito aberto para ter suas próprias crenças, mas com essa possibilidade. Será que esses pais que eu tenho, e o Bert Hellinger da constelação sistêmica, né, também fala muito assim, nós temos os pais e as mães perfeitos para nós. Mas como eu ia te falando, eu quero te contar mais sobre o trabalho que a gente faz com terapias externas, porque depois dessa palestra conceitual, onde a gente dá esse panorama das leis até 63 anos, até 70 anos, e cada 7 anos está regido por um planeta, por uma qualidade planetária, então a gente trabalha esse pano de fundo. Depois, todo mundo é convidado a fazer um trabalho individual próprio, de pesquisa, de escrita da sua biografia, onde individualmente, aí sozinho, cada um vai responder perguntas em relação a cada setênio da sua vida. A gente entrega um material muito bacana, assim, um caderno especial com essas perguntas, com espaço para essa escrita, para colar fotos que a gente já pede de antemão para as pessoas trazerem, né, para fazer essa reconexão. Depois do almoço, as pessoas vão deitar com compressa de camomila no fígado, com bolsinha de água quente, pelo menos meia hora, porque quando você reconecta com a sua história, vem muitas imagens, muitos detalhes, muitas emoções. Então o fígado, sendo órgão digestivo, ele precisa ser bem cuidado também. E esse soninho depois do almoço é tudo de bom. Então a gente de novo passa em cada cama com compressinha de camomila, com uma bolsinha de água quente, uma toalhinha especial, e pelo menos meia hora todo mundo descansa. E depois do almoço tem o trabalho artístico, porque não é um processo só intelectual, né? Assim como a pedagogia Waldorf, a gente dá um valor muito grande à inteligência emocional e o processo artístico que trabalha a sua emoção, né? Então, entender a sua vida não só do ponto de vista intelectual, mas também poder pintá-la, pintar cada fase da vida, né? Que aí você entra em outro âmbito. Nossa, deve ser muito interessante. Muito legal, é intenso, né? Porque depois dessa atividade artística, as pessoas se encontram em pequenos grupos para compartilhar a sua história de vida. Então, contar o que é essencial, não dá para contar tudo, você não é obrigada a contar nada que você queira, mas é muito interessante quando você escuta toda a biografia de outra pessoa, você cria um vínculo, sabe assim, fraterno, muito bonito. Você percebe que não só você passou por situações difíceis, né? Você se lembra de coisas da sua história.
Nem sempre agradáveis, mas que precisam ser olhadas para você poder trabalhar isso e dar uma outra... Sim, o objetivo é uma ressignificação para esses momentos de vida. E as questões atuais, vistas sobre o prisma de todo o contexto da sua trajetória, ela também ganha um novo significado, sabe? Assim, é diferente de você olhar para aquilo que você está vivendo e mergulhar naquele momento só, ou você vê todo o percurso da sua vida que te levou até aqui e que ainda pode te levar para outras paisagens. Né? E pode despertar também esse de como você vai passar a reagir daqui para frente. Mexe é a muito, meta né? Final. A gente que deve mexer muito. Mexe bastante. A gente está muito preparado, a gente já tem muita experiência. Eu já trabalho com esse tipo de imersão desde 2002. Então eu já escutei muitas histórias. Mas a meta desse trabalho é olhar para o futuro, a partir daquilo que eu vi e aprendi sobre mim na minha trajetória de vida, eu agora edifico passos para o futuro. Qual é o primeiro grande passo em direção a algumas áreas da vida que aí a gente sistematiza: relações afetivas, família, trabalho, financeiro, saúde, jardim interno, né, que é a sua própria atuação, o lado espiritual ou de estudo. Então a gente possibilita que cada um saia com um plano para o futuro. Isso que é importante, quer dizer, aprender a trabalhar isso tudo para te dar forças para você ir em frente. Né? Agora, essa imersão, é legal participar, tem período, tipo, sei lá, de 3 em 3 meses, ou uma vez por ano, ou fica assim, a escolha de cada um por conta do trabalho aqui em que Friburgo, mexe, como é que é? Aqui em Friburgo a gente tem oferecido no Carnaval, agora mesmo teve um grupo muito bacana, e em Corpus Christi, que é junho, né? Vai ser agora dia 11, 12 e 13 de junho, que é esse primeiro mergulho para você construir esse seu panorama da sua vida. Depois a gente também oferece aprofundamento, que em geral é em setembro. Então aqueles que já fizeram o panorama, se quiserem vir aprofundar, no sentido de olhar melhor qual o seu ritmo, como é que são esses ritmos dos planetas na sua história de vida, os espelhamentos, porque a gente trabalha com espelhamento de 21 anos, espelhamento de 31,5. Então, o que aconteceu aqui que está influenciando do outro lado, se eu já fiz as metamorfoses, né? Porque esses momentos mais difíceis possibilitam também a gente transformar isso em força de vida, né? E esse que aconteceu em fevereiro? Vai ser o mesmo tipo de trabalho que vai acontecer agora em junho? Em junho, sim. Já é o panorama. Sim. Depois o aprofundamento que aí, em setembro. Que aí em setembro, no caso, as pessoas que participaram em fevereiro, tanto agora em junho, poderão participar em setembro. Entendi. A gente trabalha arquétipos também, como qualidades planetárias, temperamentos, né? Aí é um aprofundamento, né? Para você cada vez se tornar mais consciente de si, né? E poder escolher um processo de autoaprimoramento, de autoeducação, né? Olha, é super interessante, mas assim, eu acho que a pessoa tem que receber esse chamado, né? Ter essa coragem, porque você tocar em algumas feridas, às vezes não é muito fácil. Mas diferente do trabalho psicológico, esse trabalho é muito mais higiênico do que terapêutico. Certo. Então a gente não mergulha nas dores. Inclusive ninguém é obrigado a falar nada que não quer falar. É como se a gente estivesse nos olhando de fora, sabe? Assim, do alto da montanha.
Tipo assim, eu tenho um determinado bloqueio, eu vou ter a oportunidade de olhar por que eu bloqueei aquilo, em que momento Como é, Lúcia? Você vai ter... Fica melhor. Então, olhando a trajetória desse rio, você vai ver desvios, mergulhos profundos, cachoeiras, né? Divide em dois. Então, esses emaranhados, você vai conseguir perceber com muita clareza que eles trouxeram dificuldades para a sua vida no futuro, consequências. E aí você fica muito mais consciente de que ali existe algo que é necessário ser tratado, ser olhado. E isso pode ser incluído no seu plano de futuro. Não é que você vai cuidar dessas feridas ali naquela imersão, mas você vai tomar consciência da importância delas na sua vida, né? Se você já fez a metamorfose ou se ela ainda está te bloqueando. E aí vai cair, como a gente fala, cair a ficha, né? De que é algo que realmente precisa ser cuidado. E a gente, inclusive, ajuda a dar opções terapêuticas, né? Que se aconteceu alguma coisa muito difícil na primeira fase da vida, talvez terapias mais corporais, como que tem aqui em Friburgo, inclusive, né, que faz envoltório, que é uma coisa maravilhosa, com lanolina, com lençol de algodão morninho, todo embebido em lanolina, como se fosse um colinho. Que legal, não então, sabia. Olhar para opções de tratamentos que existem dentro da área da terapia corporal, ou mesmo de terapias que são mais atuais. Hoje em dia tem a terapia artística, antroposófica, né? A gente aqui tem a Patrícia, tem a Marilena, tem terapeutas bacanas aqui. Quando a situação é muito dolorida, a gente não vai mexer nisso na imersão. É um trabalho de autoconsciência, né? Mas tem certas situações que você de fato ressignifica. Então, assim, perceber às vezes reclamações ainda de pai, mãe, então que você pode pegar a sua história na sua vida, né? Com certeza você sai de lá com alguns quilos a menos, não é não? Porque eu acho que assim, deve ser uma coisa de você colocar para fora, deixar a coisa fluir, né? Ter um outro olhar para as situações que de repente estão incomodando. Só em você falando, eu fui imaginando as compressas. Falei, nossa, deve ser assim maravilhoso. E entender esse ritmo da biografia humana também traz muito alívio, porque às vezes você pensa, por que com os 28 anos isso aconteceu comigo? Aí você percebe que acontece com todo mundo, que faz parte do desenvolvimento pessoal, as crises fazem parte. O que é aos 35 anos, o que é aos 42, a famosa crise dos 42. E eu vou fazer 56, tá dentro dessa lógica aí, tá, né? Super. Aí a gente fala, a vida começa aos 42. Até ali é preparação, né? Porque hoje em dia a nossa sociedade acelera muito tudo, né? É muito exigente. E a gente perceber que tem tempo, né? Tudo tem o seu tempo, cada época de vida tem a sua tarefa, né, interior. Isso traz muita tranquilidade. Gente, como é importante escutar isso hoje. Assim, é o nosso primeiro quadro na Rede com Sheila de março, depois do carnaval, que a vida já é agitada. Ainda vem o carnaval, para quem gosta de brincar como eu, já é uma sacudida, né? Já fica você envolvida com um monte de coisas e tal. E aí vem março, com mais calma, e eu recebo a Lúcia aqui na rede. Lúcia, faz um convite então para o pessoal aí para participar desse próximo trabalho biográfico, que será em junho. Então, a nossa próxima imersão vai ser no feriado de Corpus Christi, que tem o Dia do Namorado também, dia 12 de junho. Então começa 11, 12, 13 e vai até domingo 14. E aí é o período onde que você poderá ter a oportunidade de dar esse mergulho na sua história de vida para aprender com ela, edificar metas de futuro e ressignificar muitas situações que ainda
perto, ainda dói, podem ganhar um novo significado e entender melhor essa visão que a pedagogia Waldorf ou a antroposofia traz do ser humano, porque é uma visão para trazer uma cultura que possa contrabalançar essa aceleração, essa tecnologia, essa loucura de consumismo que está hoje em dia no nosso mundo, né? Como que a gente pode contrapor isso com um novo olhar, com uma nova cultura? E como o Gandhi falou, né? A primeira tarefa é na gente mesmo, né? Como é que a gente quer mudar o mundo, né? Tem que começar por nós, né? Eu vou deixar então, Lúcia, o seu contato e o link do seu Facebook. Pode? Que aí ótimo. Qualquer coisa a pessoa fala por Te mensagem, agradeço muito. né? E aí a gente está chegando aqui ao finalzinho desse quadro, passa muito rápido, mas estou extremamente grata. Foi tão gostoso começar esse papo com a Lúcia que eu até esqueci de falar no comecinho assim, ó. Deixa o seu like, se inscreve no canal, acione o sininho para poder ser notificado. Já chegamos a mais de 500 inscritos, estou mega feliz, gratidão a todos. E vocês podem compartilhar esse conteúdo e os outros dos outros vídeos e também deixar comentários. Então, muito obrigada, gratidão, Sheila, Lúcia, valeu mesmo. Valeu. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Dia eu chego lá. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau.